Oi pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar os fluxogramas e como é que servem de base para esse desenvolvimento. O fluxo de entrada do sistema demonstra os passos que permitem a entrada no sistema. Já vimos esse fluxo no vídeo sobre o fluxograma e diagrama de processos, e eu vou deixar o link para esse vídeo ali na descrição. Como vimos na outra ocasião, lendo esse fluxograma, a gente entende que o usuário tem que se identificar no sistema através do seu ID e informar a senha. Aí a rotina vai verificar se o ID e a senha estão corretos. No nosso caso, ele vai verificar o conjunto, que é mais seguro você verificar os dois e dar a resposta porque os dois batem ou não, em vez de verificar cada um separado. E se estiver correto, aí o sistema vai ser carregado, que já está na nossa caixinha de acesso fornecido, né? E aí vai ser carregado o aplicativo. Se o conjunto de identificação e senha não estiverem corretos, aí ele vai verificar quantas vezes a pessoa já tentou entrar. No nosso caso, a gente vai limitar em 3 tentativas. Se a pessoa tentou 3 vezes, já aí ele vai mostrar uma mensagem e vai bloquear o usuário. Se a pessoa não tentou 3 vezes, ele vai voltar lá para o início pedindo de novo o usuário e senha para que a pessoa possa tentar mais uma vez. A gente pode criar adicionalmente uma rotina de log para registrar essas tentativas, caso vocês queiram, né? Caso seja uma coisa interessante. Mas isso a gente não vai fazer aqui no nosso vídeo e vai ficar a cargo de vocês decidirem fazer. É um ótimo complemento para vocês implementarem e para praticar. Então aí fica uma coisa mais completa no sistema de vocês. Registrar as tentativas de entrada e saída no sistema que não foram bem sucedidas, pelo menos, né? Ou já dependendo do log que fizer, se for uma quantidade pequena de pessoas, pode fazer a registrar todas as tentativas, não tem problema nenhum. Para esse fluxo, a gente vai usar a tela de identificação de usuário, que é essa telinha daqui. Um adendo aqui, como é que eu fiz o desenho dessa tela? Eu estou usando o LibreOffice, tanto para montar a parte de apresentação, quanto para montar os fluxogramas, quanto para montar a telinha, tá? Você obtém, no caso da apresentação, é aquele LibreOffice Impress, e no caso da telinha, do fluxograma, eu utilizo o LibreOffice Draw. Todos eles são no conjunto LibreOffice, é um conjunto gratuito. Então, se você está utilizando para desenvolver, se você não quer gastar, se você não tem um Visio, se você não tem um Word, um PowerPoint, você pode usar esse tipo de rotina para poder fazer uma apresentação para o seu usuário, para alguém que tenha te contratado para fazer, por exemplo, uma, uma atualização do sistema, alguma coisa assim. Então, esse LibreOffice é uma ferramenta muito boa para poder usar, além do fato de que ela também tem para Windows e para Linux. Então, você pode usar em qualquer um desses sistemas operacionais. Então, a gente vai utilizar essa tela, na qual a gente vai ter as duas entradas, dar o OK, ou cancelar se a pessoa estiver desistindo. Então, no nosso sistema, ele vai entrar com essa tela, e aí, ele entrou na tela principal, vai abrir essa tela. Se a pessoa tiver acesso, aí ele vai dar continuidade. Se a pessoa não tiver acesso, ele vai cair fora do sistema. Agora, para validação de acesso. A validação de acesso, o fluxograma é o seguinte: essa validação de acesso ela vai ser feita, a gente vai criar, na verdade, uma função que vai ser usada, e essa função vai ser chamada em todas as telas que a pessoa for entrar no sistema. No nosso caso, a gente vai ter uma tela de teste, no qual a gente vai verificar se essa função está funcionando ou não, e vai poder verificar, vai mostrar o que a pessoa acessou. Então, o que a pessoa tem acesso para entrar naquela tela.
E essa função, vocês vão poder utilizar ela em todas as telas do sistema que vocês usarem. Então a ideia seria vocês usarem esse ou um parecido com esse que vocês vão melhorar, caso queiram, de controle de acesso. Então vocês vão pegar isso no sistema e vão desenvolver todo o resto do sistema a partir disso daqui. Então esse seria o pontapé inicial do sistema, né? A parte de início. E daí vocês fazem todo o resto, né? Pode ser, como eu falei, pode ser essa parte mesmo toda que a gente está desenvolvendo aqui, ou vocês podem fazer uma coisa ah, melhorada a partir disso, né? Então fica tranquilo. Então na hora que a pessoa entra na tela, clicou e escolheu uma rotina qualquer, o que vai acontecer? O usuário vai escolher essa rotina no menu, aí a função vai verificar quais são os acessos do usuário, né? Ah, eu não vou, como a gente já viu nos outros, em outro vídeo lá de como mostra como monta um fluxograma, aí eu não vou ficar desenhando o fluxograma aqui, eu vou botar tudo como os processos listados, tá? Para ficar mais ágil a montagem. Aí vocês podem fazer o desenho do fluxograma, caso vocês queiram, se quiser praticar isso, essa parte também. Então a função verifica quais são os acessos do usuário, significa o quê? Que ela vai lá no banco de dados, localiza o usuário, verifica quais são os acessos que ele tem lá guardados no banco de dados para aquela rotina, né? E caso tenha acesso, então vai entrar na rotina, caso contrário, vai apresentar uma mensagem falando que não tem acesso. Isso, ou então vocês podem fazer uma coisa mais aprimorada, que seja, por exemplo, o menu já nem aparece aquela rotina caso a pessoa não tenha acesso àquela rotina. Aí já é um menu bem mais avançado, então é uma outra coisa para se pensar. Não é o objetivo nosso aqui, tá? Mas é uma coisa interessante de fazer, tá? Então, se a pessoa for lá verificar, viu que tem acesso, faz entra na tela, se não tem acesso, mostra uma mensagem falando que você não tem acesso nessa rotina. E aqui é a telinha que a gente vai usar para o usuário para testar essa função de acesso. Então, na hora que a pessoa entrar na opção de menu que vai abrir essa tela, aí nessa tela vai mostrar qual foi o usuário que tentou entrar e qual o acesso que esse usuário tem. Tá? E aí o botão OK só para poder sair da tela de novo, fechar. Tá? Obviamente, ele vai entrar nessa tela caso tenha um acesso de consulta, pelo menos, né? Porque aqui a gente está fazendo as rotinas, elas têm o teste de consulta, inclusão, alteração, exclusão, relatório ou impressão, né? Que seria a mesma coisa. Então são 5 tipos de acesso diferentes. Ele só vai entrar na tela se ele tem acesso de consulta. Aí as opções, a partir do momento que ele tem a tela de consulta, que ele tem acesso à consulta, ele vai poder fazer uma inclusão, alteração, exclusão ou relatório, dependendo da que for o acesso que ele tenha. Tá? E é justamente isso que vai aparecer nesse acesso. O que ele vai ter acesso? Por exemplo, pode ser as iniciais C, I, A, E, R. Entendeu? Para poder identificar se a consulta, inclusão, alteração, exclusão, relatório. Então, nisso a gente já verificou como é que é tanto o fluxograma para a validação do acesso, quanto a nossa tela do acesso. E finalmente, o fluxograma do CRUD propriamente dito. CRUD, como todo mundo sabe, é a abreviação para Create, Read, Update, Delete, que é justamente a criação, leitura, atualização e exclusão. Tá? Então a criação, obviamente, é a nossa inclusão, o read é a leitura e a consulta, o update é a alteração, o delete é a exclusão. Adicionalmente, no nosso caso, a gente vai ter o relatório também, tá? Que vai ser permitindo entrar numa rotina caso aquela tela tenha um relatório. Então você permitir que a pessoa possa imprimir ou não.
Com isso você consegue definir bem o tipo de acesso das pessoas. O nosso fluxograma ele vai verificar o acesso na tela na tela do CRUD, que no nosso caso vai ser o CRUD para o cadastro de usuários. Ele verifica o acesso dessa tela executando aquela rotina do fluxo anterior. Tá? Caso o usuário tenha acesso de leitura ou de consulta, será apresentada uma lista de usuários já cadastrados, com os botões para inclusão, alteração, exclusão e impressão e consulta, que a gente pode acrescentar, porque no nosso caso ele vai apresentar a lista e a pessoa pode querer consultar os detalhes daquele usuário. Então seriam 5 botões aí, mais um botão de retorno para o menu, para fechar essa telinha. Então vão ser 6 botões. E que você pode até fazer aqui uma coisa do tipo, se a pessoa tem o acesso de inclusão, o botão está habilitado, se a pessoa não tem, o botão está lá, mas ele está desabilitado. Eu gosto de deixar o botão lá, mesmo que desabilitado, porque senão você começa a ter, dependendo do acesso que a pessoa tenha, fica um monte de buraco na tela nos lugares onde teriam os botões. É claro que você pode também fazer aquelas coisas de você recalcular a posição do botão, fazer uma série de coisas, e aí vai do grau de complexidade que você quer fazer na sua tela de CRUD. Tá? Quando a pessoa tem acesso de inclusão, vai abrir a tela do cadastro de usuários em branco, ou a tela do CRUD qualquer. Pode ser, no caso, a gente vai fazer o cadastro de usuários, mas pode ser um cadastro de materiais, pode ser um cadastro de veículos, pode ser um cadastro de contatos, enfim, de nota fiscal, pedido, seja lá o que for. Tá? Se a pessoa tem acesso na tela de alteração ou de exclusão, vai ser apresentada a tela com os dados do usuário selecionado, sendo que na tela de alteração, os dados que são alteráveis vão poder ser modificados e na tela de exclusão vai ser só a apresentação mesmo da tela. Assim como na tela de consulta é só a apresentação da tela, ele vai apresentar também uma tela com os dados do usuário selecionados, só que só consulta, você não vai poder alterar nada. No caso dos botões, para alteração, você vai ter, no caso da inclusão, você vai ter o botão de salvar ou de cancelar, para você sair fora da tela sem ter alterado nada, sem ter incluído nada. O da alteração também é salvar ou cancelar. No caso da exclusão, vai ser um botão de excluir e cancelar. No caso da consulta, é só cancelar mesmo, que ele vai voltar para a tela anterior, ou um botão de OK, por exemplo. E todas essas questões de botão, você pode alterar os textos dos botões. Vocês vão ver que vai ficar um negócio bem bacaninha para fazer. E a impressão, ele tem o botão de impressão nessa tela com a lista, né? Que aí nessa tela de impressão ele vai apresentar uma outra telinha, que eu não vou mostrar o desenho aqui da tela de parâmetros, mas a gente vai fazer lá, porque ela pode variar muito dependendo do que for a tela. Aqui no nosso caso você vai ter para você selecionar um usuário e imprimir, ou selecionar uma faixa, ou selecionar todos, assim por diante. Mas aí pelo código, você pode fazer pelo nome, então a gente vê como é que vai fazer na hora. E vai ser apresentada a tela com os parâmetros de filtragem para que, uma vez que seja apertado OK, vai gerar um PDF com os dados definidos a partir dessa filtragem. Então a nossa impressão é um relatório em PDF, tá? Para que a pessoa possa mandar para uma impressora ou como for querer fazer. Tá? Eu faço isso para PDF porque dependendo do sistema operacional você vai conseguir mandar, dependendo da impressora você consegue mandar direto ou não, então é um negócio bem variado e não depende do hardware em si. Então é melhor você fazer uma geração em PDF, que aí
você gerou o PDF, abre o PDF, a pessoa imprime no que for com o recurso que o sistema operacional que ela estiver usando disponibilizar. Ou simplesmente deixa gravado o PDF, para, por exemplo, mandar por e-mail ou alguma coisa do gênero. Então, essa é a nossa primeira telinha, que é a lista de usuários, na qual você vai ter ali o código do usuário e o nome, e os 6 botões de consultar, incluir, alterar, excluir, imprimir e sair. Como eu falei, a gente coloca isso daí habilitando ou não o botão de acordo com o acesso que a pessoa tenha. O botão de consultar, obviamente, vai estar sempre habilitado, porque se a pessoa entrou nessa tela, ela já tem direito de consultar. Então aquele botão não vai precisar de validação. E o botão sair também não vai precisar de validação. O resto, os outros 4 é que vão variar, estarem habilitados ou não, de acordo com o tipo de acesso que o usuário tem. E aqueles botões chamam essa telinha de cadastro de usuários. Um detalhe, eu fiz esses desenhos de tela, mas a gente pode ser que na hora que a gente esteja desenvolvendo, fazer alguma coisa diferente, um pouquinho diferente. Mas não vai fugir muito disso, tá? Então, porque a gente está vendo todos os dados que a gente já vai precisar. Que aí vai ser o código do usuário, o nome, senha. O código vai ser um auto-incremental, né? Ou se ele é administrador ou não, se foi excluído ou não, se foi bloqueado ou não. E aí a lista de rotinas que aquele usuário tem acesso e o tipo de acesso que ele tem, certo? E o botão para salvar e cancelar. No caso aí ele vai traria todas as rotinas do sistema e seria feita a seleção do que a pessoa tem acesso ou não. E agora, aqui apresentando o modelo de entidade de relacionamento para esse tipo de rotina de controle de acesso. Você tem aqui a nossa tabela de usuários, a nossa tabela de rotinas e uma tabela que faz uma conexão entre usuários e rotinas, sendo 1 para N entre usuário e acessos e N para 1 entre acessos e rotinas. Essa questão do modelo de entidade de relacionamento também tem um vídeo no canal explicando sobre como montar isso. Também vou deixar o link na descrição. A diferença entre esse modelo de entidade de relacionamento que está sendo apresentado aqui e o que tem no vídeo é que existe aqui essa questão do administrador sim ou não, se está bloqueado sim ou não, excluído sim ou não, que no outro não tem. E também tem essas coisas de data de cadastro e data de alteração, que como vai estar sendo feito em MySQL, porque houve já uma resposta pedindo para fazer a base de dados no MySQL, a gente vai deixar esses 2 campos no usuários e no acesso já colocado com preenchimento automático. Então, na hora que a pessoa incluir um usuário, ele já vai automaticamente preencher a data de cadastro e a data de alteração, e depois, para qualquer alteração feita, ele já vai alterar a data de alteração daquele registro. Então, se você precisar saber quando foi alterado alguma coisa, então você pode utilizar isso. E é sempre uma boa ideia usar esses 2 campos no MySQL, principalmente que é uma coisa que você pode deixar com preenchimento automático, não tem que se preocupar com fazer nenhuma rotina para gravação disso. Então é legal de você deixar já isso daí. E a gente vai, por se tratar do MySQL, vamos ter uma tela bônus que é de configuração de acesso ao MySQL, na qual você vai ter o nome do servidor, o banco de dados, o nome do usuário e a senha do banco de dados, tá? Esse daqui, essas informações que estão aqui, elas vão ser gravadas no arquivo .ini para o sistema. Então, a ideia é, na hora que ele carregar o sistema, ele verificar se existe esses dados e se existir, ele vai adotar, se não existir, ele abre essa tela de configuração do banco de dados. E vai ter a opção no menu para poder alterar essa configuração de banco de dados, caso você faça alguma manutenção e altere, por exemplo,
a senha de acesso no banco de dados, ou o nome de usuário, ou resolver de colocar ele hospedado em algum lugar, outro lugar. Então você tem como fazer alteração para poder fazer essa conexão direta sem ter que perder tudo, sem ter que ficar migrando dados de um lado para o outro, né? Você pegou o banco, colocou num outro lugar, você só configura aqui para poder acertar o acesso para aquele banco de dados. Aqui provavelmente a gente vai ter mais um botão de teste, além do salvar e cancelar, que eu me esqueci de acrescentar aqui na hora, mas que é para poder verificar se a conexão está funcionando ou não. Uma coisa, quando a gente está fazendo uma SQL, na outra, na outra playlist, que eu também vou deixar aqui na descrição, já tem já tem um arquivo com as funções para usar o MySQL, com as funções para a leitura das tabelas dos bancos de dados, respostas que a gente vai precisar, os inserts, os deletes e tudo mais. Então a gente vai utilizar aquele mesmo programa que tem lá, aquele mesmo PRG que tem lá, para poder fazer os acessos no banco de dados. Eu não vou estar recriando aqui, tá? Eu vou pegar o de lá e vou colocar aqui. E vai ter também então aqui na descrição a playlist para ser colocado para vocês poderem consultar, quem não viu ainda, como é que se faz a criação desse arquivo que serviria numa biblioteca onde você vai poder usar em qualquer sistema que você esteja fazendo, porque ele vai servir para o acesso no MySQL. E, obviamente, embora eu não tenha falado antes, você vai ter o menu do sistema, que a gente já vai colocar, que vai ter uma opção de cadastros para poder colocar aquela tela de teste de acesso, e a parte de úteis ou utilitário, ferramentas, o que vocês quiserem colocar como nome de úteis, para poder você fazer o cadastro de usuário e a configuração do banco de dados, que é aquela, geralmente você tem isso daí naquele tools ou ferramentas, essas coisas assim que você encontra nos menus. Tá? Então no nosso caso a gente vai botar aqui nesse usuário e configuração do banco de dados. Somente nesse vídeo são essas as coisas que a gente vai estar apresentando. A gente apresentou aqui. No próximo vídeo a gente vai estar mexendo já com o banco de dados. Então eu vou utilizar o XAMPP, não vou ensinar a instalar o XAMPP, existem centenas de vídeos na internet para utilizar o XAMPP, e você pode usar também o MySQL em outro aplicativo que não seja o XAMPP. Então a gente vai estar usando, eu vou estar usando o XAMPP para poder fazer o uso do MySQL, tá? E inclusive com ele a gente vai poder verificar qualquer coisa que esteja sendo cadastrada, a gente vai poder verificar o status dele, né? Então na próxima parte, no próximo vídeo, já vai ser já mexendo, começando a montar o banco de dados para a partir daí a gente verificar os desenvolvimentos. E nos desenvolvimentos, como eu falei, eu vou começar a detalhar mais, então vão ser vídeos com mais detalhes da linguagem. Tá? Obrigado por assistir, deixe seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com os amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.